Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 6 até os 10. Imagino que todos acharam. Leiamos. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Oremos. Nosso Deus, somos muito gratos, Pai, pelo presente, Senhor Deus, pela dádiva que o Senhor nos dá, de como o teu povo estarmos juntos nessa noite para te adorar. Ó Deus, a grande alegria no nosso coração em te adorar, em cantar a tua glória. Ó Deus, em cantar o louvor do nosso Deus, a majestade do nosso Deus, a supremacia do nosso Deus. Ó Deus, Tu tens colocado, Pai, essa alegria no nosso coração. Amém. Nós temos aprendido, Deus, a Tua palavra, que, ó Deus, para o mundo isso é loucura, isso não faz sentido. Mas, ó Deus, o Senhor se agradou de nos chamar, o Senhor se agradou de nos dar a entender a mensagem da cruz, o Senhor se agradou de nos quebrantar, de nos trazer, ó Deus, aos Teus pés, e de fazer, ó Deus, uma obra que ninguém mais poderia fazer nas nossas vidas, nem nós mesmos, Deus. Deus, muito obrigado pela Tua obra, e hoje estamos, Deus, louvando o Teu nome, amém, bendizendo o Teu nome. Tu és bom, Senhor. Ó Deus, é tão verdade, que tantas vezes, Pai, angústias vêm ao nosso coração. Ó Deus, tantas vezes, Pai, situações fora dos nossos planos, situações indesejadas por nós, elas vêm e acontecem, nos pegam de surpresa. Mas, ó Deus, há um grande conforto em nós. Nosso Deus, que não dorme, que não falha, que não erra, está conosco em todos os momentos. Seja exaltado, Deus. O nosso culto nessa noite é para Ti, ó Deus, porque nós te amamos, porque nós queremos Te glorificar, porque a nossa alegria está no Senhor. Ó Deus, colocamos, Pai, a Tua palavra, esse trecho que nós acabamos de ler. Te pedimos, Deus, esteja falando ao nosso coração, esteja, Deus, clareando a nossa mente para que nós venhamos compreender Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a palavra é inspirada pelo Espírito e o discernimento também vem do Espírito. Ó Deus, sem essa ação do Espírito nós não entenderemos. Ó Deus, dê para nós a bênção de entender e de praticar a Tua santa palavra. Ó Deus, cumpre todo o Teu querer entre nós, segundo a Tua vontade. Nós oramos gratos, nós pedimos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, queridos. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com a diversidade evangélica. Mas eu particularmente, irmãos, já faz um bom tempo que eu aprendi a louvar a Deus, a ver a beleza da igreja em meio à diversidade, a ver que nas diferenças há beleza. Na verdade, há uma harmonia. Nós temos no meio evangélico muitas diferenças na adoração,
diferenças nas ênfases. Tem alguns que enfatizam tanto a oração, tanto o evangelismo, isso é muito apreciável. Alguns enfatizam tanto as escrituras, enfatizam bastante a leitura, a memorização, o estudo. Outros enfatizam tanto a santidade. Nossos irmãos metodistas no passado, John Wesley criou o Clube Santo, e a cada 3 meses os que estavam no Clube Santo, eles assinavam que o compromisso deles de uma vida santa tinha sido renovada, e havia uma grande ênfase na santidade. Infelizmente, muitos, a maioria dos metodistas dos nossos dias, deixaram essa ênfase na santidade. Mas, irmãos, o meio evangélico tem essa diversidade, e há beleza na diversidade, mas nós reconhecemos que existem também excessos, e não são poucos. E nós reconhecemos, queridos, que entre os excessos há um apetite, há uma inclinação muito acentuada por aquilo que é misterioso, por aquilo que é praticamente esotérico. Tem muita gente que aprecia coisas diferentes, uma mensagem diferente, uma mensagem vinda de uma fonte além daquilo que é as escrituras, e há uma apreciação praticamente mística, Deus falando, uma maneira diferente. Não que Deus não possa usar vias diferentes para comunicar a sua palavra, mas há uma apreciação que é perigosa, há uma abertura para o sobrenatural, de sorte que coisas muito estranhas são chamadas de manifestações divinas, e nós deveríamos, na verdade, passar essas coisas pelo crivo, testar. Não é simplesmente porque alguém está dizendo. Tem pessoas às vezes que citam um versículo, dizem algo parecido, está num contexto, mas não que necessariamente isso seja de Deus. E tem pessoas que apreciam muitíssimo um mistério. Já tive no meio de um pessoal que uma frase se repetia insistentemente: hoje vai ter mistério, hoje é a noite do mistério, hoje é a tarde do mistério, hoje vai ter mistério. Muito cuidado com esse excesso, com essa paixão por aquilo que está além da nossa capacidade. Muito cuidado com isso. Não estou dizendo que Deus não possa, Deus pode, mas essa inclinação acentuada é muito perigosa. Mas, irmãos, é bem verdade que o nosso Deus é um Deus de mistério, não necessariamente como alguns grupos dizem, fazem, buscam. Mas o nosso texto hoje à noite, ele nos fala do mistério. Paulo vai falar da sabedoria de Deus, vai falar dos amadurecidos, e ele vai falar do mistério de Deus. E hoje à noite, irmãos, nós queremos considerar que devemos louvar a Deus, porque Ele já nos revelou o seu mistério. Devemos louvar a Deus por ter Ele nos revelado seu mistério. Agora, por que devemos louvar a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele fez isso aos amadurecidos. Olha o que o texto nos diz, capítulo 2, verso 6, o apóstolo nos diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Bem, a palavra entretanto obrigatoriamente nos liga com o contexto anterior. Paulo está falando da centralidade da cruz. Paulo está falando da importância da mensagem da cruz, o conteúdo dessa mensagem, não a embalagem em que essa mensagem é entrega, não o rótulo, não aquilo que é o externo, mas o conteúdo dessa mensagem. Paulo está dizendo que levou a eles a mensagem da cruz, que levou, estando fraco, com temor, tremor,
numa completa dependência de Deus, e que ele diz aí no verso 5, o verso anterior, ele diz: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Paulo estava muito preocupado com isso, mas no poder de Deus. Deus havia operado entre eles, e Paulo disse: se alguma coisa acontecer entre eles, não vai ser por uma manifestação de sabedoria humana, mas por manifestação do poder de Deus. Aí ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que Paulo está se referindo aos salmos. Vamos só tentar entender algumas palavras. Ele está dizendo que fala de sabedoria. Essa sabedoria ele vai explicar no verso 7, que essa sabedoria é o mistério de Deus, que é a mesma coisa do testemunho de Deus, aqui em 1 Coríntios, que é a mesma coisa do Evangelho, a mesma coisa. Não pensemos que o mistério vem ser algo totalmente desconhecido, algo que você não sabia até então, algo que era como se tivesse numa caixinha embalada, que você ia abrir a caixinha, nossa, quanto mistério que tem dentro dessa caixinha. Não, o mistério que Paulo está falando aqui, que ele chama nesses versos de sabedoria de Deus, é o Evangelho. Então, quando Paulo diz o seguinte: entretanto, falamos, nos expressamos, apresentamos, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ele traz sabedoria, ele traz o Evangelho, ele traz aquilo que é pertinente ao Evangelho entre os que têm maturidade. Agora, vamos tentar entender o que Paulo está querendo dizer, os que têm maturidade. Aqui nós corremos um risco, e eu diria que se alguém interpretar desse modo, vai encontrar apoio para interpretar desse modo, pensar em maturidade naqueles que são amadurecidos na fé. Nós vamos até perceber uma espécie de contraste. Paulo fala dos que são meninos, Paulo fala daqueles que são infantis na fé, e aqui ele está falando dos maduros, os que têm maturidade. Por exemplo, quando ele escreve em Efésios 4, nos versos 13 e 14, ele fala de uma ministração para levar os crentes a um nível de maturidade até chegar à estatura da plenitude de Cristo, a um nível de maturidade. Aí logo no verso 14 ele diz: para que nós não sejamos mais como meninos, levados por toda a onda, pelos ventos de doutrina, do ensino de homens, que são astuciosos, que têm artimanhas. Então Paulo faz ali um contraste entre maturidade e infantilidade, e parece que essa é a ideia aqui. Mas, irmãos, eu duvido muito que essa seja a ideia. Quando Paulo usa essa palavra maturidade aqui, ele está se referindo a qualquer cristão. Ele não está falando de cristãos que são infantis ou que são mais amadurecidos. Na verdade, os coríntios gostavam muito dessa palavra aqui, maturidade, em grego, teleios. E eles gostavam porque eles se achavam os teleios, os amadurecidos, os completos, os plenos, os que já tinham chegado. Paulo, na verdade, vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, depois de alistar uma série de problemas que haviam entre eles, Paulo vai dizer: na verdade, tudo isso tem acontecido entre vocês porque falta amor, porque falta a atitude adequada, falta muito, na verdade, para que vocês sejam essas pessoas amadurecidas. E o uso dessa palavra que Paulo faz aqui nesse verso 6, ele está fazendo para se referir, na verdade, a qualquer crente, e não a um crente que já tem um nível de maturidade que está assim bem formado e pode ser percebido. Então, quando ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, falamos de sabedoria entre aqueles que são salvos. Há um contraste nos versos anteriores. Paulo está dizendo que o mundo não entendeu a sabedoria de Deus,
que os gregos eles procuram sabedoria e que os judeus eles procuram sinais, mas quando eles escutam o evangelho para eles é loucura. Então o contraste aqui é entre pessoas que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem a Deus. É entre aqueles que olham para o evangelho, a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho não faz sentido para ele, e aqueles que olham para a mensagem do evangelho e a mensagem do evangelho faz sentido para eles. Esse é o contraste aqui. E aí, queridos, Paulo diz: a sabedoria de Deus, ou mistério de Deus, ele vai logo falar no verso 7, nós falamos entre os que já têm maturidade. Queridos, Deus nos revelou o seu mistério. Isso é algo muito bom. Tem pessoas que pensam que a vida cristã é algo monótono, é como uma comida sem sal, é como um suco sem açúcar, é algo sem graça. Ou não sabe, andar com Deus é algo maravilhoso. Conhecer sua palavra, entender as coisas daquele que fez céus, terra e mar, aquele diante de quem todos vão um dia estar, alguns para um júbilo eterno e outros para uma tristeza eterna. Irmãos, andar com esse Deus, ouvir sua voz, receber suas repreensões amorosas, o seu cuidado paternal, o seu consolo, ter a certeza da vida eterna, algo que está ali em nós. Converse com qualquer pessoa, você sabe o que vai acontecer depois que você morrer, e eles vão responder fazendo graça. Eu morri, como é que eu sei? Só que as escrituras falam de alguém que morreu e ressuscitou, e sabe, nós temos resposta. Eu não preciso tomar um coco na cabeça para saber que ele dói. Eu não preciso ter morrido ainda para saber como é que vai ser do outro lado, porque a palavra de Deus já nos revelou e nós cremos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, queridos, nós venhamos dar glória a Deus porque Ele nos revelou o seu mistério. Ele fez isso aos amadurecidos, Ele fez isso aos que o conhecem, Ele fez isso àqueles que têm uma relação com Ele. Mas uma segunda razão para nós louvarmos a Deus é porque essa sabedoria, esse mistério, ele foi ocultado dos poderosos. Olha o que o texto nos diz. Paulo diz assim nessa segunda metade do verso 6: mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Queridos, Paulo fala da sabedoria desta era. As ideias que parecem serem muito interessantes para as pessoas desta era. E também para os poderosos desta era. A sabedoria desta era significa aquelas ideias que caracterizam o tempo em que nós estamos. Por exemplo, a sabedoria do nosso tempo, ela é caracterizada por um pluralismo muito esquisito. Esse pluralismo diz que todo mundo tem a verdade. Você não venha me corrigir por causa das minhas ideias. Isso é verdade para você, mas não é para mim. Para mim a verdade é outra. As pessoas, elas se sentem confortáveis em cada uma tendo a sua verdade. Isso é tão ridículo. Aplique isso à matemática. 2 mais 2 é 12, querido, é 4. É 4 para você, para mim é 12. Aplica isso às ciências. Aplique a isso aquilo que é universal. As verdades universais, elas são absolutas. Não tem esse negócio que é verdade para você, mas não é verdade para mim. Mas no nosso tempo é assim. Nós lemos passagem após passagem, passagem após passagem, onde as escrituras denunciam que o homossexualismo, que ele não é simplesmente uma questão de preferência, que Deus vai punir, que não herdarão o reino dos céus os que praticam tais coisas. Aqui em 1 Coríntios fala dos homossexuais passivos e ativos, lá no capítulo 6.
E quando nós contestamos essas coisas, a sabedoria desta era fica irada. A sabedoria desta era nos chama de homofóbicos. A sabedoria desta era nos chama de fundamentalistas. A sabedoria desta era se levanta contra nós, sem nenhuma flexibilidade, para nos detonar. Isso é a sabedoria desta era. Agora, além de falar da sabedoria desta era, Paulo também fala dos poderosos desta era. Nós podemos pensar que os poderosos desta era é uma referência a Pilatos, aos romanos, aos governantes. A palavra traduzida aqui como poderosos, ela também é traduzida em outros lugares como governantes, autoridades. E em outros lugares é traduzida como demônios. Ela tem essas possibilidades de tradução. Mas aqui em 1 Coríntios, o significado dela é uma referência àqueles que são os formadores de opinião desta era. Deixa eu só tentar te ilustrar o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a sabedoria de Deus, ela é falada entre os que têm maturidade, mas ele não fala da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era. Os poderosos desta era são aqueles que formam os pensamentos desta era. São as pessoas que aplaudem o espírito que governa essa era que nós estamos. A CIA, ela é uma loja de moda. E eu sei que há algum tempo atrás ela foi embargada por causa das suas propagandas imorais. Ela ia fazer propaganda de roupas, mas ela pegava as roupas onde mais expressava o nudismo e tentava dizer que esse é o melhor tipo de roupa. No Dia das Mães colocava uma mulher vestida da cintura para baixo e nua da metade para cima, dizendo o grande dom de amamentar, um seio à mostra e um seio com a criança mamando. Ela é extremamente engenhosa para manifestar, para apresentar, para fazer interessante as ideias desta era. A CIA tem recentemente, a plenos pulmões, apoiado a causa homossexual. Cada um escolhe. Você não é homem, nem você é mulher. Você escolhe o que você quer ser. Você tem um corpo e alguém está aí dentro que a gente não sabe se é homem ou se é mulher. Você não é definido a partir do seu corpo. Você não é definido a partir dos seus órgãos genitais. Esses são os poderosos dessa era. Por exemplo, mais um outro exemplo. Se você vê, praticamente, eu não vou dizer todos, mas praticamente todos aqueles que são os principais personagens da grande mídia, dos canais de TV, dos programas mais assistidos, todos eles vão concordar com esse tipo de pensamento. Dizer que, olha, cada pessoa, ela é livre, ela faça com o seu corpo o que ela quiser. Se alguém disser algo contrário, que essa pessoa ela é retrógrada, que essa pessoa, ela na verdade, ela não ama, que essa pessoa ela oprime as minorias, que essa pessoa ela tem agido de uma maneira muito mais, de todas as formas tentam ridicularizar. Esses são os poderosos desta era. Nos dias de Paulo, que tinham a sua própria sabedoria, as ideias, que não pense que era a sabedoria de Deus, a sabedoria dessa era, ela está em uma contramão, é um contrafluxo com a sabedoria de Deus. Isso é apresentado no Novo Testamento o tempo todo. E aí, queridos, eles não conseguiram entender aquilo que Deus estava fazendo e por isso rejeitaram. Então, quando o apóstolo diz, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que
estão sendo reduzidos a nada, que estão perecendo, estão se perdendo. Essa é a ideia. Pule o verso 7, nós voltaremos a ele posteriormente. Os poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui, meus queridos, inclui também as autoridades, inclui também aqueles que têm poder, mas não é somente eles. Facilmente nós vamos encontrar comentários, a ideia de que aqui é uma referência a Deus, que aqui é uma referência a gentios e judeus que crucificaram o Senhor Jesus. Nós não excluímos, mas nós não estamos dizendo que é somente estes. Os poderosos desta era são aqueles que formam a opinião deste século, desta era, deste tempo, do tempo em que nós vivemos. Então é isso que o texto está nos dizendo. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, o argumento de Paulo é o seguinte: nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério de Deus entre o povo de Deus, mas não da sabedoria desta era, nem dos poderosos desta era, porque na verdade eles estão se perdendo, não vale a pena, não adianta. Ele diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu. O argumento de Paulo: olha, se esse pessoal é de Deus mesmo, como é que eles crucificaram o Senhor Jesus? Não, eles não entenderam o Evangelho. O Evangelho para eles estava encapsulado, o Evangelho para eles estava numa redoma, o Evangelho para eles não faz sentido. Se fizesse sentido, eles não teriam crucificado o Senhor, mas o fizeram. E no verso 9, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: acerca desses, Isaías já falou. Acerca desses, as Escrituras já nos falam. E ele está mencionando, ele está juntando Isaías 64, 4 com uma parte de Isaías 65. E Paulo, citando esse escrito de Isaías, ele está dizendo: a Escritura já fala, já estava escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Isaías gosta desse tipo de linguagem, desse tipo de construção, para falar de pessoas que ouvem do Senhor, que estão ali próximo, mas a palavra não vem ao seu coração, como os poderosos, que ouviram Jesus, mas o rejeitaram, mas o crucificaram. Então Paulo está dizendo: acerca desses, as Escrituras já testemunham. E meus queridos, nós louvamos a Deus, porque o mistério de Deus foi ocultado dessas pessoas. Como assim nós louvamos a Deus? Queridos, no final das contas, quando nós chegarmos diante do trono, só Deus vai receber glória. Amém. Alguém poderia chegar e dizer: mas eu sou muito inteligente. Mas alguém poderia chegar e dizer: olha, eu tenho um QI elevado, eu tenho, por causa disso, eu andei com o Senhor, eu conheci o Senhor. Algumas pessoas poderiam chegar e dizer: mas eu tenho muita sensibilidade com as coisas divinas, é por causa disso que eu andei com Deus. Outros vão dizer: eu tive a capacidade de exercer muita influência, com a minha habilidade de influenciar o meu poder, eu consegui, por isso eu estive andando. Pelo contrário, a Escritura diz que Deus encerrou, Deus colocou essas pessoas à parte, exatamente para mostrar que a glória é dele. Ele já tinha falado anteriormente. Volte no capítulo 1, só para a gente relembrar. Capítulo 1, olha só, a partir do verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Amém. Glória
a fim de que ninguém se glorie diante dele. No final das contas, só Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, foi do desígnio divino deixar os poderosos fora. Foi dele. É o que o texto nos diz. Bem-aventurados são aqueles que não se acham sábios segundo essa era. Felizes. Felizes são aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua insignificância e chegam diante do Senhor reconhecendo: Senhor, minhas mãos estão sujas pelo pecado. Senhor, os meus diplomas, eles não valem nada. Se tivesse algum rico entre nós, esse rico crente, ele diria: Senhor, todos os milhões que eu tenho, eles são impotentes diante da necessidade da minha alma. Se tivesse alguém com uma habilidade muito extraordinária, ele diria: Deus, a minha habilidade não é o meu passaporte para o céu. Deus, eu olho para as minhas mãos e as minhas mãos estão sujas. Irmãos, essa é a sabedoria de Deus. É reconhecer que nós nada somos, é reconhecer a nossa incompetência, a nossa impotência, a nossa incapacidade, é reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que nós precisamos daquele que padeceu na cruz do Calvário, é reconhecermos que aquele que morreu na cruz, ele pagou o preço do pecado e ele comprou-nos para Deus. É isso que é sabedoria, é você reconhecer que você nada é, mas que Deus, Ele quer tudo. Amém, Jesus. Amém. Ele que providenciou, Ele que pagou. Os que assim creem, os que assim entendem, são aqueles que são os chamados amadurecidos. Qualquer pessoa que rejeita a sabedoria de Deus, automaticamente encontra-se dentro da sabedoria desta era. Louvamos a Deus, irmãos, pelo seu mistério revelado a nós, porque Ele fez isso aos amadurecidos, Ele nos revelou. Em segundo lugar, porque esse mistério foi ocultado dos poderosos desta era, as pessoas desta era e os poderosos desta era, e nós louvamos a Deus, porque esse mistério de Deus foi oculto. Estava oculto, mas foi trazido a nós. Agora, olha o verso 7. Ele diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Irmãos, quando Paulo diz que não falava da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, ele diz: mas ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus e o mistério aqui são equivalentes. A sabedoria de Deus aqui é o Evangelho, é Cristo na cruz, e esse é o mistério que esteve oculto. Irmãos, as profecias do Antigo Testamento, elas falavam de Jesus, elas falam de Jesus, mas não é algo tão claro, ou tão claro, que as autoridades, as pessoas lendo, eles olharam e perceberam. Não era algo que seria percebido, ou pelo menos eles não entenderam na sua inteireza. Se tivessem entendido, eles não teriam dito que Jesus era um embusteiro, eles não teriam dito que Jesus era um falso Messias, eles não teriam chamado ele de Beelzebul, como fizeram, eles não teriam pedido a crucificação dele, eles não teriam dito que ele blasfemou quando disse que era filho de Deus, alguém que tinha a mesma natureza de Deus. Eles não teriam feito nada disso, mas isso estava oculto. Agora, o interessante é que Paulo diz que ele não diz que simplesmente estava oculto no Antigo Testamento. Ele diz o mistério que estava oculto, o qual Deus
pré-ordenou antes do princípio das eras. Essa palavra pré-ordenou, ela é uma palavra usada para falar de um plano que é um macro plano, é um grande plano. O plano de Deus, irmãos, envolve todas as coisas. Deixa eu te dizer que Deus, ele não é um construtor descuidado. O que é um construtor descuidado? Ele não planeja. Um construtor descuidado, ele tem um desejo, eu quero fazer um quartinho lá no fundo, ele não planeja, ele não rabisca em papel, ele não pede a alguém que entende, que tem, né, esse estudo, de fazer isso. Eu vou fazer, vai dar certo. Às vezes dá, muitas vezes não dá. Conheço gente que já derrubou tanta parede, constrói, depois de 6 meses viu que o negócio não ficou tão legal, nossa, a parede ali não estava legal, esse cômodo ali era para ser outro, aí daqui a pouco derruba, e constrói, e derruba, e constrói. Deus não é assim. Tem gente que é assim, mas Deus não é. Deus, ele planejou. Essa palavra pré-ordenou significa que Deus tem um plano que envolve todas as coisas, e esse plano foi feito, foi traçado antes de todas as eras. É o que o texto diz. Isso quer dizer, em um momento da eternidade, Deus fez isso, ele planejou todas as coisas. Então, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, o Filho de Deus encarnando e morrendo em uma cruz, isso é um mistério que desde os tempos eternos, C.S. Lewis, na sua obra que a Disney, eu acho que foi a Disney que fez o filme, As Crônicas de Nárnia, traça isso de uma maneira muito interessante. Quando Jesus morre e ressuscita, a feiticeira fica abismada, ela fica sem entender. E a explicação de C.S. Lewis é que isso era algo do plano eterno de Deus, que isso era algo que Deus já tinha feito, mas era algo do mistério de Deus, que seria esse cordeiro que morreria frágil, que morreria como um transgressor, mas que seria esse que estava morrendo como um transgressor, o Salvador. É aí que se encontra a sabedoria. Irmãos, para nós hoje, 2000 anos depois, país cristão, vivendo em um país que tem as Escrituras, toda essa atenção ela é muito diminuída nos dias de Jesus. Como é que é? O teu Messias morreu em uma cruz. A cruz era reservada para os piores bandidos. Então, irmãos, identificar-se com esse Messias, com esse Salvador que morreu em uma cruz, era algo que você tinha que ter completa certeza, porque era algo muito estranho, era algo que aos olhos humanos não tinha sabedoria nenhuma. Por isso que Paulo está dizendo que essa sabedoria de Deus é o mistério de Deus que esteve oculto desde todas as eras, desde antes do princípio das eras, uma referência à eternidade. E ele diz, para a nossa glória, nós vamos ser manifestados em glória com Jesus. Queridos, o mistério de Deus é maravilhoso. Eu quero aqui falar da minha preocupação com os nossos irmãos que gostam muito de mistério. Hoje vai ter mistério, ou o negócio hoje vai ser diferente, e a ideia é que vai vir uma voz diferente, uma pessoa diferente, uma mensagem diferente, algo não conhecido. A leitura de mistério está muito ancorado lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando se fala que aquele que fala em línguas, ele não fala aos homens, mas fala a Deus, e fala que isso é mistério, está escrito lá em 1 Coríntios 14, só para a gente ver rapidamente, chegaremos nele futuramente, mas o texto diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. É daqui que brota toda essa apreciação profunda por mistérios e tal.
Queridos, o mistério do qual Paulo está falando aqui é algo muito mais profundo do que essas mensagenzinhas que muitos profetas ficam trazendo, muitas vezes trazendo confusão à mente de muita gente. Não estou dizendo que Deus não possa fazer coisas diferentes na sua soberania, usar circunstâncias, usar pessoas. Já tiveram pessoas que chegaram para mim: pastor, eu tenho mensagem de Deus para você. Você pensa que eu vou escolher? Eu escuto. Eu vou avaliar através das escrituras. Não vou necessariamente jogar fora, eu escuto, mas eu não tomo aquilo como verdade. O negócio é que hoje as pessoas, elas estão querendo demais que venha alguém trazer uma mensagem não conhecida, falar de algo não conhecido, e toma aquilo como verdade. Tem gente que viaja cidades, tem gente que pede divórcio, porque diz que Deus usou o seu servo. Tem gente que muda, tem gente que vai para a seita, como eu conheço. Tem gente que se propõe a desobedecer abertamente às Escrituras. Que maluquice é essa? Não venha me chamar, não venha dizer que isso é algo de Deus. Pessoas se divorciando, pessoas abandonando, deixando uma igreja a qual esteve congregando durante anos, indo para uma seita. Mas o profeta fulano de tal veio me falar: e é o homem de Deus. Que homem de Deus o quê? Homem de Deus não vai te encaminhar para caminho torto. O mistério de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Cristo morto em fraqueza, uma loucura total para os homens. Ele é o mistério de Deus. Crer nele, entender que ele é a vida, encontrar o sentido da vida nele. Isso é o mistério. Cristo é o mistério. Felizes somos nós se abraçamos a Cristo de todo o nosso coração. Uma quarta razão por que devemos louvar a Deus pelo seu mistério revelado a nós é porque Deus fez isso pelo seu Espírito. O verso 10 nos diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Queridos, no verso 9, Paulo citando Isaías, ele já disse, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para os ímpios não faz sentido. Agora, para nós, Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Evangelho não é algo que você tem condições de entender por você mesmo. O Evangelho não é algo que o seu QI elevado te conduz a compreendê-lo em tudo aquilo que ele requer, naquilo que é básico do Evangelho e em todas as implicações do Evangelho. Isso não é algo da capacidade humana. Isso não é algo de você ser alguém muito inteligente, de você ser alguém que consegue estudar. Não, eu vou estudar até eu entender. As pessoas mais inteligentes rejeitaram o Evangelho. Se você der uma lida na tradição de filósofos, o Evangelho para eles era loucura. Um pessoal muito entendido, um pessoal muito estudado, um pessoal que conseguia lidar com a lógica de uma maneira fabulosa. Mas as coisas de Deus não faz sentido para eles. A ciência, sim. As descobertas científicas, sim. O homem, que majestoso é o homem, que falam de boca cheia. O mistério de Deus é revelado pelo Espírito Santo, irmãos. E por isso nós temos que louvar a Deus. Você anda com Cristo hoje? Não é porque você é bonito, não é porque você é alto ou baixo, não é porque você é extremamente inteligente, não é porque você é versátil, não é porque você tem nenhuma qualidade intrínseca em você que faz de você alguém melhor do que qualquer outra pessoa. É porque Deus quis te revelar através do Espírito Santo de Deus. Louvemos a Deus.
Igreja, que nós venhamos dar graças a Deus, porque não foi a nossa capacidade, não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa competência, a nossa engenhosidade, foi Deus através do seu Espírito. É por isso, irmãos, que nós vamos encontrar pessoas tão simples. Eu conheço pessoas iletradas, eu conheço pessoas que não têm diploma nenhum, e são pessoas apaixonadas por Cristo Jesus. Uma fé tão verdadeira, uma fé tão maravilhosa, tão linda. Você conversa com essa pessoa e a paixão por Cristo, o encontro da sua vida foi quando essa pessoa conheceu a Cristo. Quantas pessoas dizem para mim: pastor, eu nasci de verdade no dia tal. Foi no dia que essa pessoa creu em Cristo. Foi no dia que essa pessoa reconheceu a sujeira dos seus próprios pecados e chegou-se para Jesus dizendo: ó Senhor, eu me arrependo, eu quero ser teu servo, eu quero andar em teus caminhos, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser sustentado pelo Senhor a cada dia, eu quero da tua sabedoria, eu quero daquilo que vem do alto. E essas pessoas, em toda a sua simplicidade, receberam a sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo de Deus revelou. Amém. Igreja, louvemos a Deus, porque Ele nos revelou o seu mistério. Meus queridos, o assunto da cruz e os mistérios, ou o mistério de Deus, como Paulo nos trouxe, é algo que deve nos empolgar. Mas não porque nós somos capazes, não porque nós somos os mais inteligentes, não porque há algo de diferente em nós, mas porque Deus quis fazer conosco os que nada são, os insignificantes. Deus quis envergonhar os que são. Deus quis exatamente reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. E Ele fez isso pela revelação do mistério a nós, através do Espírito Santo. Com todas as nossas forças, glorifiquemos a Deus. Amém. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra trazida a nós nessa noite. Ó Deus, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, Te adorando na beleza da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua sabedoria. Pai, nós confessamos, ó Deus, toda a nossa pequenez. Nós confessamos, ó Deus, que hoje andamos contigo, não porque nós somos bons, não porque nós somos tão sábios, não porque somos tão perspicazes, mas na verdade o Senhor, com extrema bondade, quis revelar-se a nós e o fez através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, seja o Teu nome engrandecido, seja, Deus, a Tua majestade louvada pelos homens. Amém. Seja, Deus, sempre o Senhor reconhecido entre nós, porque, ó Deus, Tu quis, ó Deus, nos dar da Tua bondade. Tu quis, ó Deus, revelar a nós o Teu mistério, o mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas o Senhor quis revelar o Teu Cristo, ó Deus, o Filho de Deus, vindo a esse mundo, vindo, ó Deus, em fraqueza, morrendo naquela cruz, ó Deus, uma morte horrível. Mas, ó Deus, a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa força, e a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Ó Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, seja, Deus, o Teu nome exaltado para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus, um dia estaremos, Deus, na Tua presença. Amém, Jesus. E, ó Deus, Te louvaremos ainda mais. Oh, Jesus. Amém, Deus. Porque todas as limitações desse mundo, elas terão ficado para trás. Amém. A nossa adoração será ainda, Deus, mais maravilhosa do que aquilo que o Senhor já tem proporcionado nesses dias. E por isso nós também queremos Te dar graças, Deus. Seja exaltado. Te agradecemos, Te suplicamos essas coisas, em nome do Senhor Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.